Então, pessoal, vamos começar assunto novo, né? Assunto de pirâmides. E a gente vai precisar bastante aqui da parte de geometria plana que a gente estudou. Então, nessa primeira aula, a gente vai definir, né, o que é uma pirâmide e ver alguns elementos, classificações e algumas relações métricas. Então, com relação aos tipos de pirâmides que a gente tem, né, a gente tem dois tipos, né? Uma que a gente fala que tem base regular e faces laterais que são triângulos isósceles. O que são triângulos isósceles? São triângulos que têm dois lados iguais. Então, se ela tem a base regular e as faces laterais são triângulos isósceles, a gente diz que ela é regular. Ou ainda, né, quando a gente tem uma base regular e a projeção desse vértice aqui, ó, que é esse pontinho aqui em cima, ele dá exatamente no centro da base, a projeção ortogonal, né? Então, se eu projeto esse vértice aqui, ó, de forma ortogonal nessa base, vai dar exatamente no centro da base. Quando isso acontece, a gente chama a pirâmide de regular, né? E, caso contrário, né, caso o vértice ali não esteja no centro da base, ou a base não seja regular, a gente diz que é uma pirâmide oblíqua, né? Reforçando aqui então que numa pirâmide regular as faces laterais são triângulos isósceles. Note aqui, ó, que nessa pirâmide oblíqua todos os triângulos que nós temos aqui, ó, nas faces laterais são triângulos escalenos, com todos os lados de medidas distintas. Tá? Então tem que saber bem essas definições. A gente vai trabalhar mais com pirâmides regulares, aqui o maior trabalho vai ser com pirâmides regulares, mas é importante saber também que tipo de situação que a gente tem, né, as classificações. Mas afinal, né, o que é uma pirâmide? A pirâmide é o seguinte, ó. Imagine que você tem aqui um plano, né, e nesse plano aqui, ó, você tem um polígono. Nesse caso, a gente está colocando aqui como exemplo um quadrado. Tá? Então, tendo um polígono nesse plano e um ponto fora desse plano, quando eu pego esse ponto fora desse plano, que a gente dá o nome de vértice, a gente denota por V, e uno todos os pontos que estão na região desse polígono com esse vértice, a gente tem o que a gente chama de pirâmide. Tá? Também simples o conceito, é intuitivo, você já sabe o que é uma pirâmide. Né? Então, falando de elementos da pirâmide, o que a gente tem? Primeiro, ela tem dois tipos de faces. Quem são esses tipos de faces? É a base, assim como nos prismas, só que aqui a diferença é que a pirâmide ela vai ter uma base só, né? No prisma a gente tinha duas, né? Que era inferior e superior, e a gente vai ter também faces laterais, que, se a pirâmide for regular, vão ser triângulos isósceles. Mas, de forma geral, são triângulos. E a diferença aqui com relação à área total, né, com relação ao prisma, é que no prisma a gente tinha que a área total era a área lateral, mais duas vezes a área da base, e aqui, em vez de ser duas vezes a área da base, vai ser uma vez a área da base, já que temos uma única base. Então, outros elementos também da pirâmide são os seguintes. A gente tem dois tipos de arestas, assim como nos prismas, né? A gente vai ter a aresta da base e as arestas laterais. Então, as arestas da base são essas arestas aqui que compõem a minha base. Então, AB, BC, CD, DE, EF e FA são as arestas da base. E as arestas laterais, né, que são VA, VB, VC, VD, VE e VF. Também nós temos um elemento da pirâmide que é a altura. O que vai ser a altura para a gente?
é a distância do vértice até o plano que contém a base. Lembrando que distância, aqui nesse caso a gente está considerando uma distância vertical, né? A gente vai medir a altura. A altura ela tem que ser medida de forma perpendicular à nossa referência. Então, note que essa altura aí forma esse segmento, né? Esse segmento de reta que forma a altura, ele é perpendicular à base passando pelo vértice. E aqui a gente tem que lembrar, né, da parte de geometria plana. Nos primos nós não usamos muito, mas aqui a gente vai usar bastante. Né? Lembrar, por exemplo, o que é o raio da circunferência circunscrita, né? O que é o apótema da base, que a gente denota por M ou por A ou por Rzinho. O que é circunferência inscrita. Né? Aqui vai mudar um pouco a notação, né? Mas em vez de usar L, a gente vai usar essa da base, mas pode ser que eu use L também. Né? E, em geral, aqui a gente vai usar o apótema do polígono como M, tá? Que é o raio da circunferência circunscrita. E aí remete àquela tabela, né, que a gente trabalhou lá na geometria plana, que a gente vai ter que saber aqui essas relações para poder resolver os problemas com pirâmides. Tá? Então vamos falar um pouquinho das relações métricas. Né? Aqui, essas relações métricas elas vão servir exclusivamente para pirâmides regulares, que vai ser o nosso foco de trabalho. Então, note aqui, ó, a gente tem a altura, né, que é a distância do vértice até o plano que contém a base. Aqui a gente tem o apótema da base, né, o que seria esse apótema da base? É o raio da circunferência inscrita ao polígono da base. Então, se a gente for olhar aqui, ó, no slide anterior, é esse Mzinho aqui, ó, esse é o apótema, tá, da base. Então, aquele mesmo M que eu estou trazendo ali para cá, né, que está destacado em vermelho. E a gente tem um elemento novo que a gente vai chamar de G, que nos cilindros a gente chamava de geratriz. Tá? Aqui não vai ser geratriz. Esse segmento G vai ser chamado de apótema da pirâmide. Então, cuidado que isso gera bastante confusão. Nós temos dois apótemas numa pirâmide. A gente tem o apótema da base, que é esse M, que é o raio da circunferência inscrita ao polígono da base. Ele está contido na base, esse apótema da base. E nós temos o apótema da pirâmide. O que é o apótema da pirâmide? É um segmento que está contido na face lateral. E esse segmento nada mais é que a altura da face. Então note que aqui, ó, como essa pirâmide é regular, todos os triângulos aqui são congruentes. Tá? Eles são todos de mesma área, têm as mesmas medidas dos lados. Esse G aqui, ó, que está em rosa, ele é a altura do triângulo, é a altura da face lateral. Então, tem que tomar cuidado para não confundir com a altura da pirâmide. Então, o G, que é o apótema da pirâmide, é a altura da face. Então, está escrito isso aí, ó, H, a altura da pirâmide, G, apótema da pirâmide, que é a altura da face, e o M é o apótema da base, que é o raio da circunferência inscrita ao polígono da base. Tá? E aí, ó, se você notar, esses segmentos que estão aqui em azul, vermelho e rosa, eles formam um triângulo retângulo. E a gente consegue tirar aí a primeira relação métrica das pirâmides, que diz o seguinte, ó, que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura da pirâmide ao quadrado, mais o apótema da base ao quadrado. O ângulo de 90 graus está aqui. Ó. Então, note que se a pirâmide não fosse regular, nós teríamos os apótemas da pirâmide todos diferentes em cada face. Né? Então, por isso que essas relações métricas elas servem somente para pirâmides regulares, que, como eu já disse, vai ser o nosso maior objeto de estudo. Nós podemos também
ter uma outra relação métrica, mas agora envolvendo altura, aresta lateral e raio da circunferência circunscrita à base. Tá? Então, note que esse R que eu estou destacando em vermelho agora, ele não é o raio da circunferência inscrita, não é o apótema. O apótema ele sai daqui, ó, e vem até o ponto médio do lado, que é o raio da circunferência inscrita. Aqui esse R é o raio da circunferência circunscrita, que está fora da base dessa pirâmide. Então, a gente tem aqui a altura, raio da circunferência circunscrita à base e a aresta lateral. Aqui também nós formamos um ângulo de 90 graus e conseguimos estabelecer outra relação métrica, que diz o seguinte, ó, que a aresta lateral ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais o raio da circunferência circunscrita da base ao quadrado. Tá? Então, H altura, AL aresta lateral e R é o raio, eu coloquei entre aspas, porque é o raio da circunferência circunscrita à base. Tá? Porque o apótema também não deixa de ser um raio, mas é o raio da circunferência inscrita. Temos também mais uma relação métrica, mas agora olhando para a face lateral da pirâmide. Então note que agora todos esses elementos que eu estou destacando aqui nessa figura, eles estão contidos na face lateral. Então se você observar com mais cuidado aqui, ó, o ângulo de 90 graus agora ele está aqui. Então a aresta lateral ela vai ser a nossa hipotenusa e o G e a aresta da base sobre 2 vão ser os nossos catetos. Por que aqui a aresta da base sobre 2? Porque como nós estamos trabalhando com pirâmides regulares e o G é a altura da face, então essa altura da face, como esse triângulo é isósceles, essa altura vai cair exatamente aqui no ponto médio de BC. Então se BC é a aresta da base toda, como aqui é ponto médio, então esse segmento em vermelho vai ser a aresta da base sobre 2. Então podemos escrever também mais uma relação métrica, que diz o seguinte, ó, que a aresta lateral ao quadrado é igual ao apótema da pirâmide ao quadrado, mais a aresta da base sobre 2 elevado ao quadrado. Então nós temos 3 relações métricas aí nas pirâmides, tá? Que a gente vai usar também bastante. Bom, quando a gente vai calcular a área lateral de um prisma regular, o que a gente faz? A gente calcula a área de um retângulo e multiplica esse retângulo pela quantidade de retângulos que tem em volta. Na pirâmide não vai ser diferente, só que aqui em vez de calcular a área de um retângulo, a gente vai calcular a área de um triângulo. Só que para isso a gente tem que saber calcular a área de uma face lateral, ou seja, a área de um triângulo. E a fórmula mais elementar de triângulo que a gente tem é aquela base vezes a altura divididos por 2. Com cuidado agora, que a altura que a gente vai considerar para calcular a área da face não vai ser a altura da pirâmide, mas sim o apótema da pirâmide, porque ele que é a altura da face. Então lembre que o G é o apótema da pirâmide, que é a altura da minha face. Como a gente está calculando a área da face lateral, então a gente vai usar o G, que é a altura do triângulo. Então, se a gente for calcular aqui, ó, colocando esse triângulo de frente para vocês, a gente vai observar aqui os elementos. Então a gente tem a aresta lateral, o G, que é a altura da face lateral, o apótema da pirâmide, e a aresta da base. Se a gente for calcular a área desse polígono, desse triângulo, a gente vai fazer base vezes a altura divididos por 2, que vai ser justamente a área da face lateral. Então, neste caso, né, a base é justamente a aresta da base, a altura desse triângulo é o nosso G, divididos por 2, que é a nossa forma. Tá? Então, para calcular a área de uma face lateral, eu vou fazer a aresta da base vezes o G dividido por 2. Note que, neste caso aqui, nessa figura, nessa pirâmide, se eu fosse calcular a área total,
eu teria que pegar a área dessa face e multiplicar por 6, já que minha base é um hexágono. Então, nesse caso, a área lateral, né, para obtê-la, eu tinha que pegar a área dessa face aqui e multiplicar por 6. E a pirâmide também é classificada com relação à base que ela tem. Então, se a base é um triângulo, a gente diz que é uma pirâmide triangular. Se a base é um quadrado, quadrangular, pentágono, pentagonal, hexágono, hexagonal. Né? No caso aqui, ó, não necessariamente precisa ser um quadrado. Né? Se for um quadrilátero, a gente chama de pirâmide quadrangular. Se a base for um quadrado, né, a gente vai dizer que é uma pirâmide quadrangular regular. Da mesma forma que se for um triângulo equilátero, vai ser uma pirâmide triangular regular. Né? For um triângulo equilátero, mas também ter aquela condição de que o vértice, a projeção do vértice, é exatamente a projeção ortogonal, exatamente no centro da base. Tá? Então, que tipo de áreas que a gente tem, né, na pirâmide? A gente tem a área lateral, que é a soma de todas as áreas das faces laterais. A área da base, que é a área do polígono que está na base. E a área total, que é a soma da área lateral, mais uma vez a área da base, já que a minha pirâmide tem somente uma base. Então tá aí, ó. A T igual a L mais a B. Pode ser substituído o A por S, né? Superfície total ou área total. E aqui, para ilustrar um pouquinho o volume, tá? Então eu vou pedir para vocês prestarem atenção nesse vídeo, bem cômico. Notem, pyramid. Cube, cubo. Eu vou fazendo a tradução, tá? Enquanto zoeira. Então note que tanto a pirâmide como o prisma, porque o prisma é o cubo é um prisma, aliás, eles têm a mesma área da base. E também note aí que tem a mesma altura. Então a pergunta aqui é a seguinte: eu vou pegar minha pirâmide e vou, com essa pirâmide, encher o meu prisma. A pergunta é: quantas vezes eu vou o volume da pirâmide vai ser necessário para completar o volume do prisma. Então vamos ver isso. Então, essa é uma forma intuitiva, tá? Existe uma demonstração matemática para isso, mas é uma forma intuitiva de você verificar que o volume do prisma
é 3 vezes o volume de uma pirâmide que tem a mesma base e a mesma altura. Ou seja, você consegue decompor o prisma em pirâmides, tá? Ou seja, em 3 pirâmides, né? Então, para que serve isso, né? Porque a gente já sabe o volume do prisma, que é a área da base vezes a altura. Então, se você precisa de 3 pirâmides, né, para preencher aqui, ó, o volume de um prisma, que tem a mesma base, a mesma altura que esse prisma, então significa dizer que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma. Então, 1/3 da área da base vezes a altura. Isso para qualquer pirâmide, seja regular ou não. Tá? Então, o volume aqui serve para qualquer pirâmide. A única coisa aqui que a gente está trabalhando que é especificamente para as pirâmides regulares são aquelas relações métricas, né? Então vamos para um exemplo aqui, né? Aqui nós temos uma pirâmide regular de base hexagonal e a gente tem duas informações sobre essa pirâmide. A altura dela que é 6 e a aresta da base que é 8. Tá? A primeira coisa que o exercício pergunta é quanto que vale o apótema da base. Então, quando a gente fala do apótema da base, como a gente já tem a aresta da base, que é o lado do polígono, que está ali no chão, a gente está trabalhando mais com a geometria plana aqui do que com a geometria espacial. Então, inicialmente, eu quero que vocês olhem só para a base. Tá? O que é o apótema da base? É o raio da circunferência inscrita. Então, se você olhar aquela tabelinha lá dos polígonos regulares, você tem que o apótema de um hexágono é dado por lado vezes raiz de 3 sobre 2. Vocês provavelmente não vão lembrar dessas formas, mas tem que recorrer lá à tabela. Então, se vocês olharem lá a tabelinha, você vai ver que o apótema do hexágono vai estar assim na tabela. R raiz de 3 sobre 2. Só que no hexágono a gente tem a situação que o R, o raio da circunferência circunscrita, é igual ao lado. Então a gente pode substituir pelo lado. Isso está tudo na tabela. Então se você olhar lá, apótema, vai estar assim, R raiz de 3 sobre 2. Aí você vai onde está o lado. Daí você vai ver que o lado é igual ao raio. Então eu substituo aqui onde está R pelo lado, que neste caso na pirâmide é a nossa aresta da base. Então aí fica bem simples. Eu só vou colocar no lugar da aresta da base o valor 8. Então a gente vai ter que o apótema da base é 4 raiz de 3. Bem simples, mas tem que recorrer à tabela. Na letra B, ele pede o apótema da pirâmide, ou seja, a altura da face lateral. É esse G aqui que está em rosa. Bom, como a gente já tem a altura e já tem o apótema, a gente pode aplicar uma das relações métricas, né, pitagóricas. Então a gente pode usar essa aqui, ó, que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. O G é o que a gente quer descobrir, o H a gente tem e o M a gente descobriu na letra A. Então vamos substituir aqui, ó. No lugar do H eu vou colocar 6, que é dado no enunciado. No lugar do M eu vou colocar 4 raiz de 3, que foi o que eu achei na letra A. E aí vou fazer a continha, ó. 6 ao quadrado dá 36. Ó, se a gente for fazer 4 raiz de 3 ao quadrado, vamos fazer o seguinte. 4 ao quadrado, 16. Raiz de 3 ao quadrado fica 3, né, porque é raiz de 9. E 16 vezes 3 dá 48. Então, 36 mais 48 dá 84. Se a gente extrair a raiz já fatorando 84, né, quando você fatorar 84, você vai chegar nisso aqui, ó. Vai chegar em 2 ao quadrado vezes 21. Quando você extrair a raiz disso, você vai ter 2 raiz de 21. Esse é o valor do apótema da nossa pirâmide. E aí ele pede a aresta lateral. Então, também a gente vai usar uma das relações pitagóricas, né? A gente já tem o G e tem
a aresta da base. Então fica mais fácil usar essa relação métrica que diz respeito à face lateral. Então o que a gente tinha aqui? Ó, que a aresta lateral ao quadrado é igual g ao quadrado mais a aresta da base sobre 2 ao quadrado. Aqui o que eu fiz, ó, eu já elevei o 2 ao quadrado, daí ficou 4, tá? Mas você poderia ter colocado aqui um parênteses, tudo elevado ao quadrado, é a mesma coisa. Então olha lá, vamos escrever aqui, ó. O g a gente achou, que é 2 raiz de 21. 2 raiz de 21 elevado ao quadrado é 84, né? Que a gente tinha fatorado 84 para extrair raiz. Então se a gente eleva o 2 raiz de 21 ao quadrado, fica 84. Aqui, ó, 8 ao quadrado dá 64 e 64 divididos por 4 dá 16. Nota que é a mesma coisa que você fazer isso aqui, ó. A gente poderia colocar essa expressão aqui, ó, aresta da base sobre 2 elevado ao quadrado. Aí ficaria assim, ó, 8 sobre 2 elevado ao quadrado. Aí ficaria 4 elevado ao quadrado, que é 16. Mesma coisa. Então, 84 mais 16 dá 100 e raiz quadrada de 100 dá 10. Então, a aresta lateral aqui da minha pirâmide mede 10. E aí temos que falar de área total. Bom, para calcular a área total, a gente precisa da área da base e precisamos também da área lateral. Tá? A área lateral, o que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular a área de um triângulo desses, de uma face lateral, e como essa base é um hexágono, a gente vai multiplicar por 6. Então lembrando, né, como é que a gente calcula a área de uma face de uma pirâmide? A gente usa aquela história de base vezes altura divididos por 2. Então a gente vai pegar aqui a base do triângulo vezes a altura dele, que é g, e dividir por 2. Está aqui. E por que eu multipliquei por 6 a área dessa face? Porque eu tenho 6 triângulos em torno da minha pirâmide. Então vamos lá. Ó. A aresta da base é 8, o enunciado me dá. G eu descobri que é 2 raiz de 21. E por que o 6, né? Reforço porque são 6 triângulos em volta. Então vamos fazer continha aqui. Ó. O 2 simplifica com 2, né? E vai ficar 6 vezes 8 somente. Então, a minha área lateral vai ser 48 raiz de 21 centímetros quadrados. E também nós podemos calcular a área da base. Aí a gente tem que lembrar como que a gente calcula a área de um hexágono regular. A área do hexágono regular é dada por 6L ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Essa formulazinha aqui. Tá? Então, a aresta da base a gente tem, que é 8. Então, vai ficar lá, ó, 6 vezes 8 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, você vai ter aqui, ó, 64 sobre 4, que dá 16. E 16 vezes 6 dá 96. Então, a minha área da base aqui é 96 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a minha área da base. E a área total vai ser a área lateral mais a área da base. Então vai ficar assim, ó. 48 raiz de 21 mais 96 raiz de 3. Tá certo essa resposta, mas em geral pode aparecer de forma fatorada. Então se você observar aqui, ó, o raiz de 21, você pode escrever como raiz de 7 vezes raiz de 3, certo? 7 vezes 3, 21. Então, como raiz de 3 e o 48, que é metade de 96, eles são comuns aqui, ó, em ambas as parcelas da soma, eu posso colocar o 48 e o raiz de 3 em evidência. Deixa eu apagar aqui. Então, olha só, colocando o raiz de 3 e o 48 em evidência, aqui para dar o raiz de 21, eu vou multiplicar por raiz de 7. E para dar o 96 raiz de 3, eu multiplico por 2. Note que se você aplicar a distributiva, você vai voltar exatamente no que você tinha. Né? 48 raiz de 3 vezes raiz de 7, 48 raiz de 21. E
48 raiz de 3 vezes 2, 96 raiz de 3. Então, como que a gente calcularia, por exemplo, o volume dessa pirâmide? Eu não fiz esse trabalho aqui, mas vamos fazer para ver o que acontece. Né? Como que eu calcularia aqui o volume dessa pirâmide? Bom, o volume, a gente sabe que é o quê? 1/3 da área da base. A área da base a gente tem que é quanto? 96 raiz de 3 vezes a altura que é dada para a gente, que é 6. Então eu posso simplificar aqui, ó, o 6 com 3, aqui fica 2. E 2 vezes 96 fica quanto? Fica 192. Então o volume dessa pirâmide é, na verdade, 192 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, note aqui que eu estou usando 1/3 da área da base vezes a altura. Certo? E vamos para outro exemplo aqui, o exercício número 2. Ele dá duas informações para você nesse exercício. Ele fala que a área da base dessa pirâmide é 64 centímetros. É uma pirâmide regular de base quadrada. E a altura dessa pirâmide é 4 centímetros. Então, primeira parte que ele dá, que ele pede, é a aresta da base. Bem simples, né? Porque se a base é um quadrado, como é que a gente calcula a área de um quadrado? A gente faz lado vezes lado. Então, a aresta da base é o quadrado. Então, aqui, ó, a área da base é você pegar o lado da base e elevar ao quadrado. Como a área ele está dando que é 64, a gente vai extrair a raiz quadrada. A raiz quadrada de 64 dá 8. Então, nota que se você fazer aqui, ó, 8 vezes 8, dá a área da base, que é 64. Bem simples. O exercício número 2, ele pede o apótema da base. O quadrado, graças a Deus, ele é mais tranquilo. E se você notar aqui, ó, o apótema da base é justamente metade do lado da base, ou da aresta da base. Então, se você pegar aqui a aresta da base e dividir por 2, você vai ter o apótema da base. Isso só no quadrado, tá? Só no quadrado que acontece. Então, o apótema da base é 4. O apótema da pirâmide. Bom, se a gente já tem o apótema da base, a gente já tem a altura, a gente pode usar Pitágoras para descobrir o apótema da pirâmide. Então, g quadrado igual a h quadrado mais m ao quadrado. Então, vai ficar aqui, ó, como o apótema e a altura são os mesmos, então vai ficar 4 ao quadrado mais 4 ao quadrado, 16 mais 16 que dá 32. Ao fatorar o 32, a gente vai ter 2 elevado à quinta, que a gente pode retirar dentro do radical algumas coisas, então vai ficar 4 raiz de 2. Só explicando, né? O que é o 32? É 2 elevado à quinta, que eu posso escrever assim, ó, 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2. Né? Por que eu separei com expoentes ao quadrado? Porque eu quero extrair a raiz quadrada. Então, tudo que tiver ao quadrado eu posso tirar dentro do radical. Então, esse 2 sai do radical, o outro 2 sai do radical e um 2 permanece no radical. Então, 2 vezes 2 fica 4 raiz de 2. E aí, a área lateral. Então, a gente vai calcular a área de uma face lateral e multiplicar por 4 agora. Né? Lembrando que a área de uma face lateral é a aresta da base vezes o g divididos por 2. Todas essas informações a gente já tem. Né? Então, a aresta da base é 8, o g a gente descobriu que é 4 raiz de 2, divididos por 2. Aí, só fazer continha, né? Então, se você fizer aqui, ó, 8 vezes 4 dá 32, 32 divididos por 2 dá 16, 16 vezes 4, 64. Então, a área lateral aí é 64 raiz de 2 centímetros quadrados. Aqui a gente tem uma situação que você tem uma pirâmide de base quadrada inscrita em um cubo
E o vértice aqui, ó, dessa pirâmide, ele está justamente no centro desse quadrado aqui. Então, que conclusões que a gente tira, tá? Dessa situação que a gente coloca? O exercício fala que a altura, tá, dessa pirâmide é 2 centímetros. Bom, mas como o vértice aqui está exatamente no centro da base, o que eu posso concluir? Que a altura dessa pirâmide é justamente quem? A aresta do cubo. Ou a aresta da base. Né? Porque, ó, note, se isso aqui é a aresta do cubo, essa altura da pirâmide é a aresta do cubo, aqui também é a aresta do cubo. Então, a altura da pirâmide vai ser igual à aresta da sua base. Ó, tudo igual. E aí, como é que a gente calcula a área lateral dessa pirâmide? Bom, como é que a gente vai fazer? A gente vai calcular a área de uma face, né, e multiplicar por 4. Mas a gente precisa saber a área daquele triângulo ali. Então, o que a gente não tem desse triângulo? A gente não tem o G. Então, a aresta da base aqui a gente tem, né, que é 2. A gente precisa descobrir o G, que é esse segmento que está aqui, ó. Né? Mas o que a gente pode usar? Ó? A gente pode usar aqui o Pitágoras. A gente tem a altura que é 2. O apótema da base vai ser metade do lado da base aqui. Então vai ser 1. E aqui a gente pode aplicar Pitágoras, ó, tá? Para descobrir o meu G. Então, vamos lá. Ó. G quadrado igual a H quadrado mais M ao quadrado. Tá? Então, 2 ao quadrado é 4, 1 ao quadrado é 1. Então, G vai ser igual a raiz de 5 centímetros. Então, agora a gente tem todas as informações. Então, vamos calcular a área de uma face lateral. A aresta da base a gente tem, que é 2. O G a gente tem, que é raiz de 5. E por que eu estou multiplicando por 4? Porque são 4 faces em torno dessa pirâmide. Então, 2 vezes raiz de 5, 2 com 2 simplifica. E eu vou ter aqui que a área lateral, então, é igual a 4 raiz de 5 centímetros quadrados. A área da base, muito simples, né? Porque como a base é um quadrado, então a área da base, 2 vezes 2, dá 4. Bem tranquilo. E a área total, a gente vai somar a área lateral mais a área da base. Né? Então aqui o 4 a gente pode colocar em evidência. Então fica ali 4 raiz de 5 mais 1 centímetros quadrados. Se eu falasse, por exemplo, de volume, quem que seria o volume? O volume seria 1/3 da área da base vezes a altura. Então o volume aqui, ó, se a gente fosse fazer, 1/3 da área da base, que é 4, vezes a altura dessa pirâmide, que é 2. Então, 4 vezes 2 dá 8. Então, o volume dessa pirâmide aqui seria 8/3 centímetros cúbicos. Então, no exercício 4, ele dá uma informação sobre a aresta lateral, que é 3 raiz de 2, e fala que a aresta da base é 2. Consequentemente, aqui, ó, metade dela é 1. Tá? E a primeira coisa que ele pede é para você achar o G. Para achar o G, você vai aplicar um Pitágoras. Lembrando que aqui é o ângulo de 90 graus. Né? Então, a aresta lateral ao quadrado vai ser igual a G ao quadrado mais metade da aresta da base ao quadrado. A gente já está com metade da aresta aqui. Ó. Isso aqui já é a aresta da base sobre 2. Então eu fiz isso aqui, ó, 2 divididos por 2, que dá 1. Por isso que eu já fiz direto aqui. Ó, tá? Então, 3 raiz de 2 ao quadrado, 18. 1 ao quadrado, que eu já fiz aqui, divididos por 2, a aresta da base, dá 1, mais G ao quadrado.
Então, 1 passa subtraindo, então fica 17. Extraindo a raiz, eu vou ter que o g é igual a raiz de 17. Aí, para achar a altura, o que a gente pode fazer também? Como que a gente pode achar a altura? A gente pode aplicar novamente um Pitágoras, né? Note que aqui, ó, é um quadrado, então vai ser também, o apótema da base também vai ser metade do lado, então vai ser 1. E Pitágoras novamente, né? G quadrado igual a H quadrado mais M ao quadrado. G quadrado a gente achou que é raiz de 17. O M é 1 e a altura que a gente quer descobrir. Então, raiz de 17 ao quadrado dá 17. O 1 passa subtraindo, então fica 17 menos 1, 16. Extraindo a raiz de 16, eu vou ter que a altura dessa pirâmide é 4. E o volume agora, para a gente calcular, fica fácil. A gente já tem a altura e tem a aresta da base. O volume é 1/3 da área da base vezes a altura. Então, como a área da base é 2 vezes 2, né? Tá aqui, ó, 4, e a altura também é 4. Então, a gente vai ter aqui, ó, 4 vezes 4, 16. 16 divididos por 3. Esse é o volume da minha pirâmide.